Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. A partir dessa aula nós vamos começar a tratar sobre tabelas dinâmicas no Excel, ok? Nós iremos ver que as tabelas dinâmicas elas são uma ferramenta muito utilizada no dia a dia das empresas, dos profissionais da área de informática que trabalham com Excel para poder extrair informações de grandes volumes de dados, tá? O nome é tabela dinâmica. Eu não uso esse nome, apesar de eu usar ele aqui no treinamento com vocês, porque na verdade a tabela dinâmica nada mais é do que uma consulta que você faz a uma tabela que já existe, tá? Então você não vai dar nenhum dinamismo na sua tabela efetivamente, você vai criar quase que uma cópia dela, uma consulta que você faz dessa tabela, e nessa consulta você vai ver os resultados. Então essa consulta sim é dinâmica, e por isso eu chamo de consulta dinâmica a uma tabela, tá? Bem, uma tabela dinâmica, que é o nome que eu vou usar aqui, mas já desde as explicações iniciais, ela sempre vai ser baseada em informações que você já tem. Então, uma tabela dinâmica ela pode ser baseada tanto numa estrutura de dados, como é esse exemplo que eu tenho aqui, como em uma tabela. Ou seja, eu posso converter isso aqui em uma tabela, como eu já mostrei para vocês em aulas anteriores, e usar essa tabela para poder gerar a minha consulta dinâmica, tá? Eu vou fazer o meu primeiro exemplo aqui com vocês, de como se cria uma tabela dinâmica. Eu vou desde a criação de uma tabela dinâmica até filtros avançados e recursos mais avançados de tabela dinâmica. Então nós teremos uma sequência de aulas, eu peço que vocês acompanhem ela na sequência e pratiquem, porque a prática é que vai levar vocês a entenderem bem como funciona uma consulta dinâmica, uma tabela dinâmica, ok? Vamos lá, como é que a gente cria uma tabela dinâmica para a gente ter o nosso primeiro contato com ela? Para isso, pessoal, vocês vão clicar dentro da tabela que vocês querem, da fonte de dados, tá? Vão lá no menu Dados, vão lá no menu Inserir, e aí vocês vão ter aqui do lado a tabela dinâmica recomendada e tabela. Tabela a gente já viu, a gente já incluiu numa aula, peço que vocês vejam o vídeo, estou colocando no e-card aqui em cima. Agora, tabela dinâmica é uma outra opção que nós vamos usar agora, e a partir de agora nós vamos começar o treinamento com ela, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, tabela dinâmica, ele vai abrir essa caixinha de diálogo pra gente, pessoal, e vocês percebam aqui atrás que ele já selecionou os limites da minha fonte de dados, ou seja, ele reconheceu o começo, a última coluna, e ele foi, eu vou descer aqui para vocês verem, até a última linha aqui embaixo, tá? Então ele achou os limites, marcou esses limites aqui para mim, tá? Então ele colocou o nome da planilha, EXP1, e do lado as células de A2 até o K274. Ele me pergunta também se eu quero fazer isso aqui mesmo, ou se eu quero fazer uma nova planilha, ou seja, se ele vai criar uma aba nova, e é o que nós vamos fazer, para que a gente possa separar bem a informação, tá? Então eu vou deixar a seleção que ele já pôs, se tiver errado vocês selecionam corretamente, selecionam nova planilha e dá um OK. Pronto, pessoal, nós acabamos de criar a nossa primeira consulta dinâmica, que o Excel chama de tabela dinâmica, tá? E vamos lá, o que tem nessa tela, pessoal? A primeira coisa que vocês vão ver é que tem criadas duas abas novas aqui, ó, que é a aba da tabela dinâmica e a análise da tabela dinâmica, tá? Nós vamos ver cada uma dessas opções. Podem ficar tranquilos nas aulas respectivas. O que vocês precisam saber por enquanto é assim: a área da tabela dinâmica é essa área aqui, onde nós vamos adicionar informações conforme a gente quiser. Do lado direito a gente tem esse painel, tá? Que é o painel da tabela dinâmica. Aqui a gente vai ter acesso a todos os campos, vejam, ó, aqui nós temos data, continente, país, vendedor. Se eu voltar na minha tabela original, na minha fonte de dados, ó, data, continente, país e vendedor, tá? E todos mais até chegar em imposto. Deixa eu voltar aqui na tabela dinâmica, vou clicar dentro dela, e o meu último campo é o imposto, assim como tem na minha fonte de dados, tá? Veja, se eu clico fora da minha tabela, o meu painel desaparece, porque eu não tenho como manipular a tabela fora dela. Então, clicando dentro, ele volta. Clicando fora, as abas desaparecem, clicando dentro, a aba aparece novamente. Legal? Pessoal, se por algum motivo vocês fecharem, ó, cliquei aqui, se vocês fecharem essa aba lateral, vou fechar ela aqui, fechou por engano, tá? Então vocês estão clicando aqui dentro, não está aparecendo mais. Não tem problema, vocês vão entrar aqui no menu Análise de Tabela Dinâmica e vão clicar no campo aqui, ó, Lista de Campos, tá? E ela volta a aparecer para vocês. Desmarcou, ela some, marcou, ela volta a aparecer. Legal? Pessoal, a tabela dinâmica, como eu falei, é uma consulta na sua tabela principal. Então eu vou tirar a tabela dinâmica para poder tirar informações da minha tabela, tá? Eu quero saber, por exemplo, quantas vendas
quantos produtos um vendedor vendeu. Qual que foi o total de produtos que ele vendeu. Então, se ele vendeu, por exemplo, 3 telhas, 3 caibros, então ele já vendeu 6 produtos. Então eu quero somar a quantidade de vendas que ele fez. Aí você vai me dizer, professor, eu posso usar um soma C. Eu pego, faço um soma C, filtro pelo nome do vendedor e resolveu o problema. Perfeito, isso está muito perfeito o que você imagina. Mas a tabela dinâmica, a consulta dinâmica, pessoal, é uma forma mais rápida e mais visual de você fazer isso, tá? Eu vou mostrar. Então, digamos que eu quero saber por vendedor, né? Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou selecionar os vendedores, tá? Notem, pessoal, que ele já colocou aqui para mim, ó, o nome dos vendedores de forma única. Se eu olhar na minha tabela original, eu tenho aqui várias repetições do mesmo nome, tá? Várias repetições. Por exemplo, o Marcelino Champagnat está aqui, mas ele também está aqui embaixo, tá? E ele vai aparecer outras vezes na minha tabela. Na tabela dinâmica, não, ele filtra e coloca uma vez cada nome, ou seja, de forma única. Tá ok? Por que ele faz isso, pessoal? Porque eu estou trabalhando com totais, né? Então eu quero saber qual é o total do Aécio Neves. Então ele vai selecionar uma vez só o Aécio Neves e vai colocar aqui do lado o total. Se a gente olhar aqui para o lado direito, a gente vai ver, ó, eu selecionei o campo vendedor, então ele está marcado, ou seja, ele faz parte da minha tabela dinâmica e eu consigo ver isso aqui, tá? Agora eu quero saber a quantidade de itens que ele vendeu. Então eu vou pegar a quantidade, pessoal, vou marcar ela. Notem que automaticamente ele já colocou aqui no valor, tá? Porque ele reconheceu que é um campo de número, então ele jogou no campo de valores ali. Então o que ele está me dizendo agora? Ó, a soma total, pode ver que é a soma da quantidade, a soma total de itens que o Aécio Neves vendeu, deu isso aqui. Tá? Então ele vendeu 1.683 itens, que é o que eu quero, né? Veja, digamos aqui está o Aécio Neves, tá? Aécio Neves. Se ele vendeu 10 aqui, 12 e 50 aqui, significa no final das contas que ele vendeu ao todo 72 itens, tá? E o total de vendas, a quantidade de vendas que ele fez foram 3. São 3 vendas com 72 itens, tá? Esse item que ele está me mostrando aqui é a soma, ou seja, esse é o total aqui. Quantos itens ao todo o Aécio Neves vendeu. Agora eu quero saber também a quantidade de vendas que ele fez, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o campo quantidade, vou arrastar de novo para cá, tá? Porque ele já está marcado, então eu arrasto de novo. E aqui, pessoal, onde está a soma, ó, eu vou clicar, tá vendo essa setinha do lado? Eu vou vir aqui na configuração e eu vou falar que eu quero que ele conte para mim agora. Pronto, ó. Então o Aécio Neves ele fez 8 vendas e nessas 8 vendas ele vendeu 1.683 produtos ao todo, tá? Viram que legal? Então eu consigo aqui do lado manipular se eu quero, ó, eu clico na setinha do lado, se eu quero configurações, se eu quero que ele some, se ele conte, se ele tire a média, o máximo, o mínimo, o produto, se ele quer que ele conte os números, faça o desvio padrão ou a variância, tá? Então aqui do lado dos campos você consegue determinar o que você quer que ele faça com cada um dos campos que estão aqui dentro. Legal, né? Veja que legal, pessoal, eu consigo saber a quantidade de itens que ele vendeu e quantas vendas ele fez, tá? Agora, digamos que eu queira saber, eu vou pegar um exemplo aqui para vocês, vou fazer o exemplo aqui para vocês, ó. Primeiro deixa eu apagar isso aqui, então eu vou clicar aqui dentro da tabela de novo. Agora, pessoal, é o seguinte, eu vou remover o campo daqui, então eu venho aqui no campo, ó, remover campo, clico aqui e vou remover o campo novamente. Vamos lá, quero saber também qual que é a meta desse meu vendedor, tá? Então o que eu faço? Eu deixo o vendedor ali e vou colocar aqui a meta, tá? Pronto, pessoal, ele me falou, a meta desse vendedor aqui, a soma das metas dele é isso. Eu não quero saber a soma, eu quero saber a média, tá? Então eu volto aqui embaixo, ó, configurações do campo e mudo para a média e dou OK. Pronto, ele está me trazendo a média, que era a meta desse vendedor, e aqui ele traz o total geral das médias de todos os vendedores, tá? Vamos voltar aqui, eu vou retirar a meta novamente, pessoal, vou retirar o vendedor, vejam que ele volta para ser uma tabela, da mesma formatação inicial, e agora eu quero saber o meu volume de vendas por continente, então eu vou selecionar o continente, ele já vai jogar aqui nas linhas, tá? E daí, nos valores, pessoal, que a gente pode entender aqui como sendo uma coluna, eu vou jogar aqui a quantidade de vendas, tá? Então, ó, na África foram vendidos 17 mil produtos, na América do Norte 7 mil, na América do Sul 15 mil produtos e na Ásia 16 mil produtos, tá? Ou seja, vocês podem ir brincando com os campos aqui e à medida que vocês vão colocando os valores aqui dos campos, ó, eu tirei o continente, ó, eu estou com o continente, então ele me separa por continente. Se eu tirar o continente, pessoal, eu vou continuar com a soma da quantidade, ou seja, ele vai me dizer a quantidade total, que é os 68.362. Eu vou tirar o continente. Como ele não tem mais os países para poder filtrar, ele me mostra direto o total geral, tá? Bem, eu posso pegar o total geral por produto, vou marcar o produto aqui, então ele me fala, ó, a capa de amianto foram vendidos, isso aqui,
tantas chapas de alumínio, tantas chapas de inox e por aí vai. Eu vou dar um zoom na tabela dinâmica aqui, para vocês poderem ver melhor as informações. Ou seja, eu posso selecionar qualquer campo que eu quiser e relacionar ele com qualquer valor. Tá? Via de regra, nas linhas, pessoal, vocês vão colocar os campos de texto, via de regra, e nas de valores, os valores de numéricos, né? Para vocês poderem fechar a sua tabela. Pessoal, vamos lá. Para que serve a coluna? Tá? Eu tenho uma tabela com linhas, eu posso ter colunas também. Tá? Então, digamos que eu queira saber quanto que o vendedor fez por continente. Então, eu vou marcar o vendedor, ele vai vir para a linha. Tá? E o continente, pessoal, eu vou jogar aqui na coluna. Olha o que ele fez para mim. Ó. O Aécio Neves, na África, vendeu 19. Na América do Norte, 1001. Na América do Sul, 57. Na Ásia, 290. Na Europa, 316. Finalizando um total de 1.683. E ele fez isso para cada vendedor. Significa aqui, nesse campo, dizer que o Fernando Henrique Cardoso ele não vendeu nada na América do Norte, tá? Mas vendeu nos outros continentes. Já a Janilice Dávila não vendeu nada na Europa, mas ela vendeu nos outros continentes. Ok? Ou seja, ele fez uma tabela de referência cruzada, que a gente chama, onde eu tenho dados na coluna e tenho dados na linha. E essa referência é cruzada por quê? Porque estou cruzando aqui, ó, o vendedor com o continente. Nesse cruzamento eu tenho um valor único, tá? Quando eu cruzar a América do Norte com o Fernando Collor de Mello, esse cruzamento me resultou nessa célula, tá? Imagine que para você fazer esse procedimento aqui, pessoal, com as funções soma-C, você teria algum trabalho, você teria que fazer vários testes para receber esse total de resultados que você tem aqui dentro, tá? Então a tabela dinâmica ela vem facilitar, ok? Bem, vocês viram já que a gente pode brincar de várias maneiras, né? Então digamos que eu queira tirar aqui o continente, o vendedor, vou clicar nele e vou remover, tá? Aí ele me traz os subtotais por continente. E eu quero saber agora, pessoal, dentro de cada continente, a quantidade por país. Então ele me traz aqui, ó, na África, na continente África, África do Sul, foram vendidos tantos, no Congo, no Egito e em Madagascar. Na África não foi vendido nada na Alemanha. Por quê, pessoal? Porque a Alemanha é da Europa. Então ela vai aparecer aqui, ó. Tá? Conseguiram entender? É uma referência cruzada. Ou seja, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: vocês podem brincar com isso aqui do jeito que vocês quiserem. Arrasta o campo para cá, arrasta o campo para lá, e vocês conseguem montar a tabela dinâmica do jeito que vocês quiserem. Tá? Vamos fazer mais uma aqui. Ó. Eu vou pegar por continente, coloquei os continentes na linha, tá? E olha uma coisa muito legal, pessoal. Quando vocês vêm aqui, por exemplo, na África teve 17 mil itens vendidos, tá? Eu quero saber quais são esses 17 mil itens. Eu quero que ele me mostre essa tabela que deu origem a isso aqui. Então o que você faz? Você vem aqui no campo que você quer e dá 2 cliques em cima dele. Ó. Dei 2 cliques. Vejam que ele criou uma aba nova. Ele filtrou só pela África. Tudo aqui que eu tenho, ó, é tudo África, tá? E ele me separou de onde que eu tirei esses valores. Então se eu pegar essa coluna aqui da quantidade, qual o valor aqui embaixo? 17.920, tá? Deixa eu voltar na minha tabela dinâmica. 17.920. Ou seja, essa informação bate com o que está ali, ó. E ele me trouxe esse filtrado, tá? Eu vou excluir essa planilha aqui. Vou voltar na nossa tabela dinâmica e eu consegui ver agora que na África foram esses itens. Se der 2 cliques ele mostra para mim. O mesmo vale para a América do Norte, o mesmo vale para a América do Sul, para a Ásia e para a Europa, tá? Ah, professor, eu quero saber as quantidades por vendedor. Deixa eu tirar esse número daqui. Eu quero saber por vendedor e também eu quero saber a quantidade, o subtotal dele. Pronto. Então você vai colocar a quantidade e você vai colocar o subtotal. Tá aqui, ó. Então ele vendeu 16 mil itens e deu um total de 7.495.000, tá? Só que esse campo aqui não está formatado, né, pessoal? Eu vou mostrar no próximo vídeo para vocês como é que formata. Nesse aqui eu estou mostrando para vocês só como é que funcionam esses campos, tá? Para que vocês possam saber como é que funciona uma tabela dinâmica. O que eu recomendo que vocês façam inicialmente? Criem a tabela dinâmica. Vai lá no menu inserir, tabela dinâmica, e fiquem arrastando os campos aqui para vocês brincarem e verem como é que funciona isso aqui visualmente, tá? Não se preocupe que nada do que vocês fazem aqui, as alterações que são feitas aqui, interferem na sua tabela original, que continua lá do jeito que ela estava. E esse, inclusive, pessoal, é o motivo pelo qual eu falo que a tabela não é dinâmica. O que é dinâmica é essa consulta aqui que eu estou fazendo a ela. À medida que eu vou pedindo os campos aqui, ele vai me retornando aqui do lado, de forma dinâmica, sem alterar a tabela original. Ou seja, isso aqui não é a tabela, é uma mera consulta que eu estou fazendo lá. Ok? Eu vou parar o nosso vídeo por aqui. Eu recomendo que vocês vão fazendo essas análises de dados por aqui para ver a melhor forma de usar uma tabela dinâmica e conhecendo o que acontece quando vocês arrastam cada um desses campos aqui. Fechado?
Até a nossa próxima videoaula. Não percam, na próxima videoaula a gente vai falar sobre formatação e filtro em tabela dinâmica. Até lá, pessoal!